Ferreira. Bom dia, Joel. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, meus amigos ouvintes. É um prazer novamente agora estarmos juntos em 2025, né? Desejo a todos aí um feliz ano novo. A gente não se viu ainda, né? Então dá tempo de desejar um feliz ano novo e trazer novidades aí do INSS para os aposentados ou quem está planejando aposentar agora em 2025. É importante, né? A gente está trazendo algumas novidades, trazendo informações para o pessoal já estar planejando o que possa conseguir aí uma aposentadoria melhor, um benefício mais alto, às vezes um benefício envolvendo sua capacidade para o trabalho, sua saúde. Então hoje a gente vem falar novidades aí de 2025, o pessoal está um pouco confuso ainda, o que mudou, o que não mudou ainda. Então assim, o que a gente pode trazer de novidades? Primeiro eu vou falar umas novidades não muito boas, né, que a gente tem que trazer, e outras depois eu vou trazer algumas informações, né, que possa ajudar o pessoal a conseguir uma aposentadoria mais tranquila ainda em 2025. Pois bem, o que tem de novidade aí futura, planejada pelo o governo, pelo INSS, com relação aos benefícios por incapacidade, né, os benefícios de aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Está previsto para agora em março de 2025, a gente não tem datas específicas, o pente fino, né? O que seria esse pente fino? O INSS vai rever as concessões dos benefícios de aposentadoria por invalidez de pessoas que já têm mais de 2 anos aí que recebem o benefício, mas que não foram passados por perícia médicas de revisão, tá? Então, vocês vão ser convocados. Não são todos os aposentados que vão ser convocados. Existem 3 exceções aí, vamos falar 3 segurados que recebem benefício por incapacidade permanente que não vão ser convocados para a perícia da revisão do pente fino. Quais são essas 3 pessoas? São as pessoas portadoras de HIV, essas não podem ser convocadas, está na lei. As pessoas idosas, está no Estatuto do Idoso, acima de 60 anos. E a outro segurado, que também não vai ser convocado, são as pessoas que têm 55 anos de idade ou mais e que recebe, juntamente com a idade, né, de 55, por mais de 15 anos o benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Então são essas 3 pessoas, repetindo, são os portadores de HIV, né, as pessoas acima de 60 anos e as pessoas que têm 55 anos de idade e que recebem o benefício há mais de 15 anos. Tá? Essas pessoas não vão ser convocadas. Então essa é uma novidade não muito boa, mas está prevista aí para início de março, para fazer esse pente fino das aposentadorias. Por que eles estão fazendo isso? Por conta, para evitar fraudes, para tentar enxugar um pouco aí das despesas do INSS, né, do governo. Então vão fazer tem essa previsão do pente fino. Então, o que mudou agora com relação a aposentadorias em 2025? A gente pode falar aí de 2 aposentadorias, para as pessoas não confundirem, né? Porque às vezes as pessoas estão confundindo hoje, falando que a aposentadoria por idade mudou. Não mudou, né? Na regra geral, continua 65 anos de idade para o homem, 62 de idade para a mulher, e o tempo de contribuição, 15 anos para cada um, se a pessoa já contribui antes de 2019, antes de novembro de 2019. Para o homem, o que mudou, se ele começou a contribuir a partir de novembro de 2019, vai ter que contribuir por 20 anos, tá? Então essa já a regra geral não mudou. Por que a gente está falando que as pessoas estão confundindo? Porque existe uma aposentadoria na regra de transição que a gente fala, que é a aposentadoria por idade progressiva. Ela é diferente da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade progressiva, essa tem uma idade mínima menor, no caso, para o homem em 2025 e para a mulher em 2025 mudou, tá? Essa é a gente fala que é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar do nome dela ser aposentadoria por idade progressiva, na verdade é uma regra de transição da própria aposentadoria por tempo de contribuição. Quais são as regras dessa aposentadoria por idade progressiva e por que é importante os segurados saberem que existe essa aposentadoria também? Qual que é a diferença? O que ela exige? Ela exige hoje, em 2025, o homem ter 35 anos de idade, de tempo de contribuição, né? E 64 anos de idade. A mulher, 30 anos de contribuição e 59 anos de idade. Tá? Qual que é a diferença, então, da aposentadoria
Por idade, na regra geral. A questão aí da idade, 65 anos, na progressiva é só 64 para o homem, e para a mulher, que exige 62, no caso agora vai exigir somente 59 na idade progressiva. A diferença também está no tempo de contribuição, tá? Então tem que prestar atenção aí nessa questão. E para se enquadrar nessa regra, lembrando que quem contribui 11 ou 5% não se enquadra dentro dessa aposentadoria por idade progressiva, tá? Outra coisa que mudou, outra aposentadoria que mudou é a aposentadoria por pontos, tá? Não exige idade mínima, mas exige uma pontuação mínima. Para o homem são 102 pontos, para a mulher 97, tá? Salvo professores que têm uma pontuação diferente. Professor homem 97, professora mulher 87. Aí o Joel trazendo essas informações importantes para você, né, sobre essas alterações significativas aí para o ano de 2025. Todas as dúvidas, né, ficam também disponíveis para você lá no portal sistemampa.com.br, porque a participação do Joel na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Além de trazer sempre novidade, o Joel tá aqui também para responder você através do nosso telefone 32220001, 32220001. Fica à vontade sempre para participar. E eu tenho aqui já algumas perguntas, né? Vou aqui trazer a informação para que o Joel possa trazer o esclarecimento adequado, né? Eu tenho uma dúvida aqui, Joel. Ela tá dizendo que trabalha como doméstica há 4 anos, né? Só que não tem carteira assinada. Ela terá aí esses direitos garantidos quando sair do emprego, né? Tá. A empregada doméstica é o seguinte: se ela não tem a carteira de trabalho assinada, ela tem que fazer contribuições, tá? De preferência por carnê, né? Fazer a contribuição por carnê, ou emitindo a guia, né, da Previdência, a GPS que a gente fala, através do site da Receita Federal, tá? Lógico, se ela porventura for propor uma ação judicial trabalhista, conseguir provar esse trabalho, né, esse vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho, ela pode levar isso futuramente para o INSS também. O que a gente sempre orienta: se você for levar para a Justiça do Trabalho qualquer demanda, seja qualquer função, seja empregado doméstico, qualquer outra função, lembrar também da questão previdenciária. Muita gente esquece da questão previdenciária e depois chega lá no INSS, tem a sentença trabalhista, tem o reconhecimento, porém ainda depois tem que demandar judicialmente contra a INSS para ter um reconhecimento também na questão previdenciária. Então, assim, o que a gente geralmente orienta para os clientes? Se for demandar judicialmente uma ação trabalhista, pensa na questão previdenciária, procura um profissional que também entende dessa área previdenciária, tá? Para não ter erro depois também, ganhar na ação trabalhista, mas esquecer do previdenciário, depois fica com dificuldade de ter um tempo de contribuição, um salário de aposentadoria melhor. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor. Aqui é Adulto do bairro Santa Clara. Estou afastado por auxílio-doença há 3 anos. Já fiz 3 cirurgias no meu braço. O médico, sempre que eu vou ao médico, ele fala que eu não estou apta. Meu braço não faz muitos movimentos que ele não consegue mais fazer. E o médico sempre me dá atestado para faça a perícia. E o INSS sempre me afasta 4 meses, mais 4 meses, mais 6 meses. E nisso tudo já deu 3 anos. Eu tenho 56 anos. Eu posso entrar com pedido de aposentadoria por invalidez? Como devo fazer, doutor? E mesmo eu recebendo um auxílio-doença, eu posso entrar com pedido de aposentadoria por invalidez, levando todos os meus laudos médicos? O que faço? Olha, muito boa pergunta. O que está mais acontecendo hoje é a questão do pessoal estar recebendo benefício a longo prazo, né? A auxílio-doença a longo prazo. A orientação que a gente sempre dá é o seguinte: avalia muito bem a questão salarial, porque o benefício de auxílio-doença, para muitos casos, ele é maior que a aposentadoria, por incrível que pareça. O cálculo dele é 91% da base de cálculo. Então, assim, você vai receber 91% do seu cálculo do benefício. Já a aposentadoria por invalidez tem um valor menor. Então, normalmente é 60% mais 2% por cada período que você vai de contribuição a mais. Então, assim, avalia muito bem se é vantajoso. E se não for vantajoso, avalia a outra opção de tentar conseguir sem ser um benefício por incapacidade, seja aposentadoria ou auxílio-doença. Tenta planejar a sua própria aposentadoria para você não ficar sujeito a perícias, a pente finos, igual está tendo muito. Então, assim, não adianta você
tentar conseguir, eu aposentei por invalidez, não vou ser chamado mais no INSS. Não tem como, não é um benefício que vai te permitir uma aposentadoria sem ter que passar por um pente fino futuro. Então, avalie muito bem isso. Com relação especificamente à pergunta, você pode entrar com uma demanda judicial ou agendar uma perícia médica no INSS, tá? Mas lembrando que avalia muito bem a questão salarial, não sei qual que é o valor do seu benefício. Se for um salário mínimo, tudo bem, não vai mudar. Mas se for um benefício maior, avalia bem, faz o cálculo para ver se vai ter uma alteração do salário de benefício. Se não tiver, propõe uma ação judicial futura, tenta resolver. Ou planeje uma aposentadoria nas regras de transição, sem ser por incapacidade, ou nas regras gerais. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, Fabiano. Bom dia, Dr. Joel. Eu queria tirar uma dúvida. A minha esposa tem 6 para 7 anos de contribuição e nunca mais contribuiu. Para ela continuar pagando, tem como a gente quitar esses anos todos que faltam? Ou a gente tem que pagar ano a ano para dar o tempo da contribuição mínima para ela aposentar? Ela está com 58 anos. Bom dia. A pergunta também é muito boa. Hoje as perguntas estão sendo bem caprichadas. Seguinte, depende, né? O que o advogado gosta de falar, depende. Porém, na maioria das vezes, pagar esse período retroativo não é a melhor opção por questões aí de um requisito que o pessoal esquece. Acha que é só aposentadoria e tempo de contribuição, mas também tem a questão da carência que a gente fala. O que é a carência? Você precisa pagar em dia as contribuições. Se você não pagar em dia, esse requisito carência não é contabilizado. Qual que é o requisito carência que é exigido? 15 anos, 180 meses pagos em dia ou dentro do período que você não perdeu a qualidade segurada. Então eu acredito que ela já tem um bom tempo aí que ela não contribui, vamos pensar assim, né, na pergunta aí. Se ela tem muito tempo que ela não contribui, o interessante seria avaliar se compensa realmente pagar esse período retroativo, fazer uma análise aí com um especialista. Se não for viável, começar a contribuir o quanto antes. Eu já oriento a contribuir o quanto antes agora. Já começa agora até o dia 15/1, pagar referente a dezembro, né, do ano passado. E a partir em seguida agora já começa a contribuir para quando tiver a idade, tiver toda essa avaliação feita, esse planejamento feito, já ter todos os requisitos preenchidos. Então assim, o que a gente sempre fala, avalia primeiro, mas na maioria das vezes não é viável pagar por questões da carência. Eu tenho aqui outra dúvida, é do Alex, lá do bairro São Luís. Muito obrigado, viu, Alex? Ele está dizendo que tem 48 anos e tem 28 anos de contribuição especial. Ele trabalha como metalúrgico. Aí ele quer saber se já pode entrar com o processo, né, baseado nos pontos da Previdência Social, o sistema de pontos. Tá, ele tem 48 anos. Para a Previdência, né, para o INSS, ele está novo. É uma pessoa nova, né, vamos falar assim. Mas possa fazer o planejamento, né, para ver se é interessante aposentar por agora. Eu acredito que ele não vai ter o direito ainda à aposentadoria, tá? Só se ele tiver, né, cumprir os requisitos da aposentadoria especial, de 25 anos de trabalho na questão aí insalubre, né, ou trabalho com algum fator de risco aí à sua saúde. A gente fala atividade especial, então são 25 anos e ele precisa também, no caso para aposentadoria por pontos na atividade especial, somando, né, sem ser o fator idade, ele precisa acho que ter no mínimo 87 pontos. Então, somando a idade dele, mais o tempo de contribuição, não vai dar, acredito, os 87 pontos, não. Mas aí teria que avaliar e ver a questão salarial também, porque às vezes ele aposenta tão novo agora, mas o salário dele tem uma redução muito grande. Então, o interessante para ele é o planejamento. Eu tenho aqui a dúvida também lá do Walter, do bairro Esplanada. Uma pessoa que recebe o BPC pode contribuir como autônoma? Tá. O BPC, a gente, assim, vamos entender o seguinte. Autônomo, contribuinte autônomo, vamos considerar ele como se fosse um contribuinte obrigatório, tá? O que é contribuinte obrigatório? É aquela pessoa que tem ou a carteira de trabalho assinada, ou é um empresário, tem um carnê de contribuição ali que é exigido ele fazer a contribuição, é um advogado, é um dentista, que presta serviços aí de forma mensal ou de forma diária, né, que a gente fala,
Então ele é um contribuinte obrigatório, então vamos considerar o autônomo como sendo essa pessoa. Ele pode contribuir o BPC, a pessoa que recebe o BPC, como facultativo, tá? Só que lembrando, não é qualquer código do facultativo, ele só pode contribuir com o código 1473, que é o código com um percentual de 11% sobre o salário mínimo, ou com o 1409, que é o contribuinte com percentual de alíquota de 20%. Eu posso contribuir eu tenho direito lá tem um cadastro único, né, o CAD único, tenho direito eu faço parte do pessoal de baixa renda, eu posso contribuir com o código 1929, com o código 5%? Não pode, dependendo dos casos, não pode, porque se você contribuir, vai entrar no cálculo da renda do BPC, então você corre o risco do benefício ser cortado, tá? Então tem que tomar cuidado. Lembrando que agora em 2025 o salário mudou também, tá? Quem contribui para o carnê, lembrando que a contribuição até o dia 15/2, referente a janeiro, é sobre o salário de R$ 1.518. Tá? Lembrando disso. Às vezes a pessoa esquece, lembra que é o salário antigo e faz a contribuição acima do salário antigo. Então, se paga 20%, é 20% sobre 1.518. Se paga 11% sobre 1.518, ou se paga 5 sobre 1.518. Eu tenho aqui outra dúvida, é a dúvida da Márcia. Ela está dizendo que tem 56 anos e contribui há 10 anos, né, no código de 11%. Tem a expectativa de aposentar com 62 anos. Aí ela quer saber se pode migrar para o MEI, pagando um percentual menor de 5%. E se essa migração não vai prejudicá-la quando ela for se aposentar dentro dessa expectativa daqui a 6 anos. Outra resposta não muito direta, mas é o que a gente sempre tem que falar, porque se a gente às vezes dá uma orientação, pode ser uma orientação errada. Avalia muito bem o seguinte: se você tem salários altos, às vezes não sei se ela contribuiu antes com carteira de trabalho, às vezes ela teve um vínculo de trabalho que o salário dela era maior que o salário mínimo, e esse período é grande, né? Vamos colocar aí 10 anos com salário de 2 salários mínimos, por exemplo, ou outro salário maior, contribuir pelo MEI talvez não é uma boa opção, porque pode ter uma redução salarial depois na aposentadoria. Agora, se ela sempre contribui sempre sobre o salário mínimo, né, e não tem condições de pagar aí até os 62 anos, ou até completar os 15 anos de tempo de contribuição com uma alíquota de 20% sobre outro salário maior que o salário mínimo, então ela pode fazer o MEI, tá? Lembrando das questões aí de receita, né? Tem que ficar atento, tem que pagar em dia para ser contabilizada, todas essas contribuições. Faz o seguinte, avalia muito bem com um especialista de direito previdenciário se compensa você pagar sobre os 5% com o MEI, né? Sobre o salário para aposentar, se isso vai ter alteração no seu benefício salarial. Porque se você for aposentar já sabendo que a aposentadoria vai ser de um salário mínimo, então se você está pagando 11, tranquilo, vai continuar com o salário mínimo. Agora, se tem uma possibilidade de ter um aumento aí, começa a pagar 20%, né? Não faz o MEI não, porque o MEI a gente acha, na minha opinião particular, tem alguns casos que a pessoa se prejudica pagando o MEI. Eu tenho mais uma pergunta, vamos trazer a dúvida. Bom dia, família Rádio Minas. Gostaria de saber como ficou o aumento do salário para a pessoa que ganha mais acima de salário mínimo. Expectativa é sexta-feira, né, Joel? O governo tem falado sobre essa data, né? Ainda não temos aí a novidade de qual será o percentual para aumento da aposentadoria. Não foi definido ainda. Mas eu acredito aí que vai girar em torno aí de 5%, no máximo 7% aí de aumento. Então, se você tem um benefício acima de um salário mínimo, né? Então deve ter esse aumento aí no cálculo da sua aposentadoria, de no máximo isso. Porque no ano passado, 2024, enquanto o salário mínimo aumentou, acho que uns 7%, eu acredito, 11%, não lembro ao certo, a aposentadoria aumentou 3%. Então, assim, geralmente é um valor menor. Então vai depender aí do governo atual, da política de cálculo deles, da economia, do índice de expectativa de vida da população, né? Então, assim, vão avaliar tudo isso para depois a gente ter um decreto aí definindo qual que é o percentual de aumento das aposentadorias. A gente deve trazer isso na semana que vem para vocês. Exatamente. O governo está falando sobre a sexta-feira, dia 10, viu? É a expectativa para anunciar esse reajuste para quem ganha acima aí do salário mínimo. Vamos a mais uma dúvida? Joel, é o Marcos, do bairro Catalão. Eu queria saber
diz que eu vejo no jornal, no Google, que às vezes coisa que eles estão pagando a 60% do valor da aposentadoria por incapacidade trabalhista, dizem que o Supremo está para votar para pagar o tempo integral de 100%, depois de 2019 para cá. O senhor acha que vai pagar, coisa assim? Se eu pudesse, eu me responder. Um abraço, com Deus. Então, pelo que eu venho acompanhando, a pergunta do Marcos é o seguinte: existe uma diferença ali das aposentadorias para quem aposentou de forma acidentária, Bom né, dia para ou de vocês. forma não acidentária, né, as aposentadorias por invalidez. E geralmente tem um cálculo diferente para as duas. Então, dentro de um processo judicial, você pede a igualdade, sabe, para os benefícios ser concedidos 100%. E outra questão judiciária que está sendo discutida ainda, que você pode levar para o Poder Judiciário, é quando o seu benefício de auxílio-doença ele acaba sendo maior do que a aposentadoria por invalidez. Então, às vezes, você recebe o benefício de auxílio-doença, mas em 2025 agora o INSS pega e converte em aposentadoria por invalidez. Você recebe auxílio-doença e agora em 2025 o INSS converte em aposentadoria e acaba fazendo um novo cálculo do seu benefício e isso reduz. Então o que você vai poder fazer? Você pode pedir judicialmente que isso não aconteça, tá? Só que não tem uma decisão definitiva. Eu acredito que no Supremo a gente não tem como, nem no STJ também, ultimamente não tem como falar por eles, né? Eles têm decisões às vezes que a gente não concorda e a gente acha muito injusta, né? Vamos falar assim. O que a gente tem que fazer agora é aguardar para ver o que vai acontecer com relação ao cálculo dos benefícios da aposentadoria por invalidez. Continua sendo 60%, mais 2%. E depois, posteriormente, a gente vamos ver o que possa acontecer, se vai ter esse 100% aí. O que geralmente é feito no cálculo da aposentadoria de 100% são pessoas que geralmente conseguem ter um tempo de contribuição maior, acima aí de 30 anos aí, ou de 15 anos de tempo de contribuição, às vezes consegue ter um percentual acima de 90% do seu salário. Eu tenho aqui outra dúvida, né? A dúvida da Elaine. Ela, inclusive, está citando aí as mudanças, principalmente, que você trouxe, né, Joel? Ela está dizendo que o irmão completa 65 anos agora, no dia 10, já tem 30 anos de contribuição. No caso dele, mudou alguma coisa ou ela já pode entrar com os pedidos de aposentadoria? Tá. No caso dele, né, ele já tem 65 anos de idade e 30 anos de contribuição. Beleza. Olha, ele vai ter que avaliar o seguinte: ele não tem o tempo de contribuição de 35 anos, que é um requisito exigido na idade progressiva, né, da aposentadoria por idade progressiva. Ele pode avaliar se ele tem direito, se ele tinha pelo menos 33 anos em 11 de 2019, em novembro de 2019, pode avaliar se ele tem direito a uma aposentadoria por idade, que já tem uns 15, já superou bem mais do que os 15 anos. Pode tentar uma aposentadoria no pedágio de 100%, talvez esperar até atingir os 35 anos. Por que a gente fala para avaliar primeiro, antes de fazer o pedido de aposentadoria? Para ver qual que é o salário maior. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui da aposentadoria. No caso dele ali, eu acredito que ela já está pensando na aposentadoria por idade na regra geral. 65 anos e 15 de contribuição. Preencheu os requisitos. Mas talvez ele preencheu o requisito de uma outra aposentadoria também. E talvez o preenchimento da outra aposentadoria, o salário é até maior. Então, às vezes, hoje em dia existe a regra geral, né, uma aposentadoria na regra geral, mas existe 4 regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele pode enquadrar dentro dessas 4 regras e ver qual que é a mais vantajosa. Normalmente, nas regras de transição, acaba até ser mais vantajosa o salário. Então, avalia muito bem, mas se ela quiser, ela já pode até procurar um especialista para fazer esse cálculo aí para ela e entrar com o pedido, né, com a documentação certinha. Ele já vai ter direito à aposentadoria, se realmente se confirmar que ele já tem o tempo superior a 15 anos e 65 anos de idade. Eu tenho outra dúvida, vamos lá. Bom dia para vocês. Eu também tenho uma dúvida muito grande. Eu aposentei com 50 anos por tempo de contribuição.
e já vai fazer 13 anos que eu voltei a contribuir. Eu posso pedir uma revisão da aposentadoria ou eu poderia aposentar novamente? Não pode, infelizmente. Se ela já recebe o benefício há mais de 10 anos de contribuição, de aposentadoria, né? Já tem mais de 10 anos que ela começou a receber, ela prescreveu, né? Decaiu o prazo aí para poder fazer o pedido da revisão do benefício. Infelizmente também você não pode fazer revisão se você continua trabalhando, tá? Eu aposentei, mas continuei trabalhando, continuei contribuindo para o INSS de forma obrigatória, né? Posso fazer a revisão do benefício agora para desaposentar e aposentar de novo? Não pode, não existe mais essa opção. Judicialmente, o STJ, o STF já definiu que não é possível mais fazer a desaposentação, tá? Agora, se tiver menos do que 10 anos de aposentadoria, talvez fazer uma revisão aí, talvez você não consiga aumentar, mas muito difícil. Ultimamente a revisão são para as pessoas que aposentou um pouco mais recente, aí às vezes escolher uma aposentadoria mais, o INSS concedeu uma aposentadoria errada, menos vantajosa, você consegue pedir a revisão. Vamos à última pergunta de hoje. Bom dia, advogado. Uma moça, ela viveu 13 anos com um rapaz. O rapaz morreu já tem 1 ano e 8 meses, quer dizer, a pensão por morte já tem tempo de validade para pedir? Ou pode pedir até quanto tempo? Falou? Para informar ela. Tchau. Não, ela já pode pedir, ela não tem esse prazo, né? Mas é bom pedir já de forma quase que imediata ao falecimento da pessoa, porque ela já começa a receber, se for dentro do prazo aí de 90 dias, já começa a receber desde a data do óbito. Como já ultrapassou, ela vai receber da data do requerimento, né? Salvo se ela não for uma pessoa com deficiência, né? Ou incapaz, que a gente fala, aí ela tem direito desde a data do óbito. Mas se não for nessa regra, ela já pode fazer o pedido por agora, desde que comprove a dependência econômica, né? Se for casados, fica mais fácil. Agora, se for união estável ou nem isso, não tiver como comprovar, aí ela vai ter que juntar outros documentos, um contrato bancário de conta conjunta, uma conta de endereço no nome dos dois, um contrato de empréstimo no nome dos dois, documentos que comprovam que um representava o outro, uma procuração, um atestado médico de acompanhante, se tiver filhos em comum, certidão de nascimento de filhos em comum, e esse período tem que ser de pelo menos 2 anos da data do óbito, tá? Então, durante os últimos 2 anos, ela tem que ter pelo menos alguma documentação que comprove aí a dependência econômica dos dois. A relação, né? Vamos falar assim, a relação conjugal. Essa é a participação do Joel Ferreira, esse é o quadro Café com Previdência, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado, viu, Joel, pela presença. Eu agradeço, Flaviano, agradeço a todos pelas perguntas, espero ter esclarecido muitas dúvidas. Tem muitas, né? A gente acredita que tem muitas dúvidas, às vezes fica muita informação, mas a gente, na medida aí dos programas, a gente gostaria que as pessoas continuassem mandando as perguntas para a gente poder estar esclarecendo, e a gente está à disposição aí também. Tem muitos especialistas aí na cidade também, procure especialistas para poder planejar agora desde o início de 2025 a sua aposentadoria. Não deixe para a última hora, tá? Então assim, planeje a sua velhice, né? Como a gente gosta de falar, planeje a sua velhice para poder ter um benefício mais tranquilo futuramente, não ter tanta dificuldade. Igual a gente estava comentando antes de entrar no quadro, o INSS não dá sossego, né, para os aposentados, então a gente também tem que se planejar, tá? Nesse ponto.